Você sabia que é possível evitar o inventário? Exatamente isso. Hoje, quando a pessoa falece e deixa patrimônio em vida, deixa bens para os seus herdeiros, obrigatoriamente vai ter que ser feito um inventário para fazer a transferência desses bens para os seus sucessores. Qual que é o grande problema hoje do inventário? Hoje o inventário ele chega a custar de 15 a 20% da totalidade dos bens para que se transfira esses bens para os seus sucessores. Isso gera uma perca patrimonial muito grande. Hoje, a carga tributária no Brasil, o teto máximo é de 8% a líquido do ITCMD, de acordo com os bens deixados, de acordo com os valores, e cada estado também tem sua alíquota para definir como que será cobrado esse ITCMD. No caso do Brasil, existe já um projeto de alteração dessa alíquota. Hoje, o teto máximo, como eu disse, é 8%, só que existe um projeto para que mude essa alíquota para 16% ou até mesmo para 20%. E a grande defesa dos senadores que propuseram essa alteração legislativa é no sentido de que o Brasil hoje é um dos países que menos tributa o imposto da causa-mortes, o ITCMD. Temos países como Estados Unidos, China, Alemanha, que chegam a tributar 50% pelos bens deixados pelos detentores daquele patrimônio. Então, sabendo que é possível evitar o inventário, se torna muito mais atrativo buscar meios de gerar essa economia tributária. Quando há existência dessa causa-morte e que não é feito um planejamento sucessório, na maioria das vezes os filhos eles são pegos de surpresa, logicamente, com essa fatalidade, mas tem um prazo tão somente de 60 dias para dar entrada nesse procedimento de inventário, para que seja calculado o imposto. E quando sai a determinação para pagar esse imposto, a incidência já é imediata. Então, na maioria das vezes, os filhos não têm dinheiro para pagar esse imposto, nessas custas do inventário, e acabam tendo que vender um bem para fazer o custeio desse inventário. E aí, nesse caso, a perca patrimonial chega a ser muito maior, porque a partir do momento que há necessidade de vender um imóvel ou determinado bem de forma imediata, há uma perca patrimonial, uma desvalorização daquele bem para que seja feita essa venda de imediato. Então, o prejuízo que poderia ser de 15%, 20% chega a ser de 35%, 40% ou até mesmo 50% do patrimônio deixado pela aquela pessoa que trabalhou tanto, que suou tanto para construir um patrimônio e aí quando faleceu teve essa perca patrimonial tão grande. Então, pensando nisso, nós trazemos para vocês uma forma de se evitar o inventário. Como que poderia evitar o inventário nesse caso de situação? Para evitar um inventário, é necessário que quando a pessoa vier a falecer, ela não tenha patrimônio no nome dela. Então, para que isso aconteça, precisa ser feito um planejamento de sucessão dos bens. Então, a gente faz essa sucessão patrimonial por meio da criação de uma holding familiar, que na verdade é a transferência desse patrimônio da pessoa física para uma pessoa jurídica, para uma empresa que é criada única e exclusivamente para ser detentora desse patrimônio. Então, essa empresa não vai exercer uma atividade econômica, ela somente será detentora desse patrimônio, imóveis, fazendas, empresas. Então, essa empresa será dona de tudo isso aí, todo esse patrimônio que os pais têm, e posteriormente é feita a doação dessas cotas para os filhos, para os herdeiros, para os sucessores daqueles patriarcas. Então, com isso, quando vier a falecer aqueles patriarcas, não haverá mais nenhum patrimônio em seu nome. Então, não haverá incidência mais de TCMD, não haverá mais a necessidade de se fazer um inventário, porque não existe mais bens no nome da pessoa física. Logicamente que isso precisa de uma estruturação, de uma organização para que seja feita essa transferência. Mas a economia que é gerada com a criação de uma holding familiar é enorme, gerando a economia que pode chegar até 70% dos custos que se teria com o inventário. Então, é de fato um excelente ferramenta que existe no direito brasileiro para fazer esse planejamento sucessório e que poucas pessoas têm esse conhecimento. Então, hoje você tem um acesso a uma informação que pouquíssimas pessoas têm e ainda é possível você organizar, você juntamente com a sua família, pensar nesse planejamento sucessório. Quando a gente fala de planejamento sucessório, não é que seja feita a transferência de todos os bens dos pais para os filhos e os filhos possam vender, dilapidar esse patrimônio, nada disso. Com a criação da holding familiar,
os patriarcas eles conseguirão delimitar todas essas questões ainda em vida, criando a cláusula de inalienabilidade, onde os filhos não poderão vender os bens, gerando a cláusula de impenhorabilidade, onde aqueles bens não poderão ser penhorados por dívidas dos filhos ou até mesmo dívidas já existentes. E também pode haver a criação de uma cláusula de incomunicabilidade, né, visando a continuidade dos bens dos pais. Os pais podem determinar que aqueles bens doados aos filhos não se comunicam com eventuais cônjuges, né, com eventuais esposas, esposos. Então isso gera uma continuidade patrimonial. Outra grande vantagem é que com esse planejamento sucessório os pais conseguem definir como ficará a distribuição desses bens, quem ficará a cargo de cada imóvel e também como que vai ser uma eventual situação de uma gestão de uma empresa que exista na família. Tudo isso é possível dentro do planejamento sucessório por meio da criação do arrojo familiar. Então, havendo essa possibilidade de se evitar um inventário, hoje é uma excelente opção justamente por uma economia que gera extremamente alta, né? Então gera uma economia patrimonial muito grande quando não há mais essa necessidade de se fazer um inventário, além da perca emocional que gera um inventário, né? Desgaste emocional, briga entre irmãos, briga entre herdeiros, desgaste patrimonial com venda de bens. Então, havendo essa possibilidade, hoje sem dúvida a arrojo familiar é uma excelente alternativa para que se evite um inventário no futuro. Então nos acompanhe, saiba mais, né, procure mais informações sobre essa questão da arrojo familiar. Tenho certeza que você vai se impressionar com as grandes vantagens que existe hoje nessa questão do planejamento sucessório com a criação da arrojo familiar.